Boa tarde, meus queridos, tudo bem com vocês aí? Todo mundo pronto para mais uma aula de matemática? O assunto de hoje é sobre retas paralelas e retas concorrentes. Eu estava dando uma olhada nessa imagem aí e observando, será que ela tem alguma coisa a ver com o assunto da aula de hoje? Pois é, meus queridos, vamos dar uma olhadinha nessa imagem aqui para a gente relembrar o que nós já comentamos em uma das aulas anteriores sobre reta, segmento de reta e semi-reta. Nós temos aqui, olha, lembramos, nós não podemos esquecer de que uma reta, ela é contínua, ela é infinita e nós podemos perceber por essas pontinhas aqui indicando que ela segue, olha. Ela continua, ela não encerrou aqui. A mesma coisa do outro lado. Então, nós temos aqui uma reta. Aqui, vocês veem que é só uma parte, esse lado aqui da direita. Então, aqui só tem uma pontinha aqui, só está direcionando para este lado aqui. Significa que isso aqui não é uma reta, é uma semi-reta. Já aqui nós temos aqui uma parte, essa parte aqui da reta que nós chamamos de segmentos de reta. Tem um início e tem um final. Como o assunto de hoje se trata de retas paralelas e retas concorrentes, vamos dar uma olhadinha nessas daqui para a gente entender o que são retas paralelas. São esses casos aqui. Nós temos aqui esta reta aqui, está paralela a esta aqui, porque não se encontra, uma não cruza com a outra, não tem nenhum ponto em comum. Outra coisa que nós podemos observar em retas paralelas é que elas seguem a mesma distância, a mesma direção aqui, a mesma distância desse ponto com relação aqui, olha, segue sempre a mesma distância. Não importa se elas estejam em posição horizontal, vertical ou que sejam inclinadas. Nós temos essas daqui na posição vertical e elas são paralelas, olha. Vocês veem aqui que não se cruzam uma com a outra. A mesma coisa acontece aqui, nós temos retas paralelas, a reta D, a reta E, a reta F aqui, seguem a mesma direção, a mesma distância, olha, obedecendo a mesma distância, olha, em todos os pontos elas têm que obedecer a mesma distância. Esta aqui com relação a essa aqui também a mesma coisa, olha. Segue aqui, olha, em todos os pontos a mesma distância e não se cruzam em nenhum pontinho. Vejamos mais essas daqui. Essas daqui vocês veem que são retas inclinadas. Não está aqui na posição horizontal nem na vertical. Mas isso não quer dizer que elas não sejam paralelas. Vocês estão vendo aqui, são direcionadas aqui na mesma posição e mantendo a distância, olha, em todos os pontos e não se cruzam em nenhum ponto. Aqui a reta S, a reta R e a reta S já não são paralelas. Temos aqui um ponto de cruzamento aqui entre as duas, olha. Então essas daqui já estão classificadas como concorrentes e não como retas paralelas. Já com relação a F, G, elas são paralelas. Vocês estão vendo aqui que essa aqui é paralela a essa aqui. E essa aqui, com relação a essas duas aqui, se trata de uma reta concorrente com relação a essas aqui. Com essa, a reta F, ela tem um ponto aqui em comum, que cruzou aqui, nesse cruzamento aqui. E com relação à reta G, percebemos aqui também um ponto em comum, onde uma cruzou pela outra. Mesma coisa acontece aqui. Temos a reta F e a reta G. Temos essa outra reta aqui, olha. Esta aqui com relação a esta aqui são paralelas. Já esta aqui com relação a esta e a esta aqui já não são. Nós temos aqui um ponto de cruzamento aqui, com relação a esta aqui. Com relação à reta G, temos aqui um ponto de cruzamento aqui. Então, não se trata aqui de uma reta paralela, reta concorrente. Vamos analisar essas duas imagens aqui. Como vocês veem, se tratam de retas concorrentes. Nós não temos retas paralelas aqui. Porém, esta daqui, elas possuem ângulos retos, 4 ângulos retos. E quando isso acontece, as retas concorrentes, elas passam também a ser chamadas de perpendiculares. Não é o caso dessas daqui, olha. Elas formam aqui ângulos que não são retos. Aqui, olha,
não está formando 4 ângulos retos. Então, não são perpendiculares, são apenas concorrentes. Vamos ver aqui. Essas duas aqui, nós podemos perceber que se tratam de retas concorrentes. Tem um ponto de cruzamento aqui, então a gente pode perceber também não são perpendiculares. No caso aqui, se trata de retas paralelas. São inclinadas, mas seguem a mesma direção e obedecem todos aqueles critérios, como eu já expliquei para vocês. Essas duas aqui, elas não se cruzam uma com a outra, mas será que obedecem todos os critérios de retas paralelas? Evidentemente que não. O que nós aprendemos sobre retas é que elas são contínuas, são infinitas. Então, o que pode acontecer com essa reta aqui? Ela não parou aqui, ela vai continuar. Essa outra aqui também continua. O que vai acontecer? Vão se cruzar aqui. Então, não se trata de retas paralelas, como essa aqui, porque obedece aqui a mesma distância. Com relação a essa aqui, podemos perceber que se trata de retas concorrentes. E essas duas aqui, será que são paralelas? Já que não se encontram em nenhum ponto, aí segue a mesma situação que eu expliquei para vocês aqui. Elas são contínuas, essa aqui vai continuar, a outra vai continuar e vai ter um momento que vão se cruzar. Então, não se trata de retas paralelas. E essas duas aqui, estão vendo aqui todos os critérios direitinho, mantendo sempre a mesma distância aqui em todos os pontos, olha. Então, se trata, não vão se cruzar em momento algum. Então, se trata de retas paralelas. Com relação a essa aqui, mais duas retas aqui que são concorrentes, tá? Aqui o ponto de cruzamento. Isso aqui com relação a essa aqui é o mesmo caso aqui, olha. Continua, ela é contínua, ela continua nas duas direções, essa aqui também continua e vai ter um momento que vão se cruzar. Mas essa aqui são retas concorrentes e dá para perceber sem medir os ângulos, né? Que se trata também de perpendiculares, porque está formando aqui ângulos retos. No dia a dia, crianças, é muito comum a gente encontrar retas paralelas ou retas perpendiculares, que é a situação das faixas de pedestres e das ruas também, que vocês podem perceber aqui que nós temos linhas paralelas aqui, olha. Temos linhas paralelas. E aqui nós temos aqui um conjunto de linhas paralelas aqui nessa faixa de pedestre também. Essa imagem aqui, criança, é a imagem do nosso bairro. E quando a gente olha para as ruas do nosso bairro, para as ruas da nossa cidade, a gente pode perceber que existem retas paralelas, retas concorrentes e também retas perpendiculares, que é um tipo de reta que é concorrente. Aqui nós temos a escola, a nossa escola aqui, temos a rua da nossa escola aqui, que é a rua Rio Purus. Temos esta rua aqui, que passa aqui ao lado aqui, e vocês veem que uma se cruza com a outra. Está formando aqui, olha, essa rua aqui com relação a essa aqui, se tratam de ruas concorrentes. Esta rua aqui com relação a esta aqui e a outra aqui já são ruas paralelas, como vocês estão vendo aí. Vamos dar uma olhada nestas imagens aqui que mostram também ruas de cidades aqui. Vamos procurar retas paralelas aqui. Nós temos esta aqui com relação a esta daqui, são paralelas. Concorrentes, podemos perceber esta rua aqui com esta rua aqui, estão formando aqui retas concorrentes, que é o mesmo caso aqui, olha. Temos esta aqui e essa daqui, olha. São retas concorrentes. Mais uma imagem aqui do bairro, onde vocês podem perceber que tem várias ruas paralelas. Vamos ver aqui, nessa posição aqui, nós temos essas 3 ruas aqui, olha, que são paralelas. Nesta posição aqui também temos ruas paralelas, olha. Temos aqui, olha, podemos perceber também que são ruas paralelas. Tem a outra aqui também. Podemos perceber aqui ruas concorrentes também. Vamos ver esta rua aqui, olha. Rua Deodoro Arruda, com relação à rua Rio Purus, que é a rua da escola, olha. Elas se cruzaram uma com a outra aqui, olha, nesse ponto aqui. Com isso, nós podemos perceber que se trata de ruas concorrentes e também perpendiculares, porque está formando aqui ângulos retos, como eu já expliquei para vocês. Aqui nós temos também um outro conjunto de ruas. Nós temos a rua Tico-Tico, paralela com esta aqui,
que é a rua Bem-te-Vi. Vocês podem perceber que se tratam de ruas paralelas. A rua Canário também ela é paralela a esta aqui, ó, a rua Pardal. Olha. Vocês veem como vocês podem perceber aqui, olha. Agora, quando a gente vai comparar a rua Tico-Tico com a rua Sabiá, o que, que nós podemos perceber aqui, olha? O cruzamento de uma com a outra aqui, olha. Então, se trata aqui de ruas concorrentes. Podemos perceber aqui também que tem ruas também que, em relação a esta aqui e esta aqui, vocês podem perceber a formação de ângulos retos aqui, que é aquele ângulo de 90 graus, como vocês já sabem. Então, se trata aqui, além de se tratar de retas concorrentes, também se trata de retas perpendiculares. Nas plantações, né, gente, nós também podemos perceber a presença também de retas. Como vocês percebem, nós temos aqui um conjunto aqui, olha, de linhas retas, tanto em relação a esse espaço que fica entre uma vala de plantação como a outra, olha. Temos aqui, olha, mais um exemplo do nosso dia a dia. Nós podemos perceber em uma cruz que existe aqui uma reta aqui, uma outra reta cruzando aqui. Se trata aqui de retas concorrentes e também perpendiculares, porque formam aqui 4 ângulos retos. Nos móveis da nossa casa, né, gente? É outra situação que a gente pode perceber. Nessa parte aqui, você vê que nós temos aqui várias linhas retas, olha, elas não se cruzam uma pela outra. Tanto os pegadores, são essas imagens aqui, como essas linhas aqui também, olha, se tratam de linhas paralelas. Aí nós temos nessa posição aqui, nós temos aqui, olha, linhas paralelas, olha, aqui na vertical, ó, retas paralelas. Nós temos aqui também, olha. Temos aqui, olha. Esta aqui com relação a esta. Aqui em cima temos tanto retas paralelas como perpendiculares ou concorrentes aqui, como já expliquei aqui. Nós temos aqui, olha, com relação a estas daqui, elas são paralelas. Esta aqui também com relação a esta aqui, olha, se tratam de paralelas. Com relação a ser perpendiculares ou não, podemos perceber aqui a presença de 4 ângulos retos aqui, olha. Facilmente, olha. Dando uma olhadinha neste guarda-roupa, nós podemos perceber aqui a presença aqui, olha, dessas linhas aqui, olha, formando aqui, na nossa ideia, a noção de retas paralelas. Com relação à construção de nossa casa, é muito fácil também a gente perceber a presença de retas paralelas, concorrentes ou até mesmo perpendiculares. Vamos dar uma olhada aqui. Esta linha aqui, com relação a esta aqui, olha, são paralelas. Nesta situação aqui, nós podemos observar essa linha vertical aqui, comparando com essa outra aqui, se trata também de paralelas. Agora vamos dar uma olhada nesta aqui, com relação a esta aqui. Elas se cruzam, passam uma pela outra nesse pontinho aqui. Então, elas são concorrentes. Vamos observar aqui os ângulos. 4 ângulos retos, como já falei. Num cruzamento onde há a formação de 4 ângulos retos, estas retas também podem ser consideradas perpendiculares. Por hoje é só. Foi bom estar mais uma vez com vocês. E a partir de agora eu fico aguardando o contato de vocês. É a hora da participação. Vamos lá.